O nome desse homem é Sniffer. Seu nariz é 100 vezes mais sensível do que o de um cão. Um passageiro com um gesso no braço embarcou no avião. O cheiro fez Sniffer franzir a testa. Sniffer percebeu rapidamente que esse passageiro primeiro havia envolvido o braço com gaze. E depois, coberto com uma camada de plástico, um minúsculo detonador tinha sido colocado ali. O gesso estava fixado por fora. Para aumentar o poder destrutivo do detonador, ele anexou especialmente uma estrutura metálica para aumentar a pressão da explosão. Parecia que ele queria transformar-se em uma bomba para destruir o avião. A análise de Sniffer levou menos de um segundo. Nesse momento, o passageiro passou por ele. O forte cheiro de explosivos deixou Sniffer ainda mais certo. Sniffer imediatamente chamou a comissária de bordo e disse que havia um terrorista carregando uma bomba no avião. A comissária correu para chamar o capitão. Sniffer contou ao capitão que havia uma bomba no avião. O passageiro do assento 32C tinha um gesso no braço. Havia um explosivo escondido dentro, poderoso o suficiente para destruir um prédio. O avião provavelmente se despedaçaria instantaneamente, então eles absolutamente não podiam cortar as asas. O capitão olhou para o passageiro e viu que o homem não parecia um terrorista. Ele tinha um gesso no braço e parecia até coitado. Então, o capitão achou que ele não poderia ser o portador da bomba. O capitão advertiu severamente Sniffer, dizendo que todos os passageiros passaram pela segurança antes de embarcar. Então ninguém poderia ter trazido uma bomba. Se ele quisesse acender um pavio, precisaria de um isqueiro, que não passaria pela segurança. Se fosse uma bomba de controle remoto, o avião perderia sinal e ela não poderia ser detonada. O capitão disse a Sniffer para não causar pânico ou chamaria a segurança para expulsá-lo do avião. Sniffer ficou extremamente irritado. Ele explicou que havia sentido cheiro de peróxido de acetona, o ingrediente usado para fabricar bombas. Ele não poderia estar enganado. Sniffer disse que se o capitão insistisse em cortar as asas, os 208 passageiros iriam morrer. O capitão e a comissária se entreolharam com um ar de deboche. O capitão disse que Sniffer não tinha evidências. Sniffer estava confiando apenas no olfato para afirmar que havia uma bomba. O capitão disse que Sniffer pensava que era um cão farejador. Sniffer suspirou e não continuou explicando. Apenas disse que 35 minutos antes, os dois tinham feito sexo 2 vezes na cabine. Os dois ficaram petrificados, pois Sniffer havia acertado em cheio. Eles não sabiam que o nariz de Sniffer era 100 vezes mais aguçado que o de um cão. Dessa vez, o capitão não duvidou mais do olfato de Sniffer. Ele correu para avisar a polícia. Sniffer havia prevenido com sucesso um ataque terrorista, mas as habilidades de Sniffer não paravam por aí. Sniffer tinha acabado de chegar em casa quando recebeu uma ligação da ex-esposa dizendo que o filho deles, Alex, estava vendendo maconha na escola e o diretor queria expulsá-lo. Sniffer correu para a escola. O diretor disse friamente que Alex e outros 3 alunos estavam chapados na garagem. O diretor encontrou maconha com ele. Segundo as regras da escola, além de expulsá-los, teria que enviá-los ao tribunal juvenil para cumprir pena. O diretor também avisou a todos os alunos para nunca se tornarem como Alex. Sniffer não ficou com raiva. Ele calmamente perguntou a Alex: "Essa maconha é sua?" Alex abaixou a cabeça sem dizer nada. Aos olhos do diretor, isso era claramente uma admissão de culpa. A ex-esposa de Sniffer rapidamente examinou o pulso de Alex, querendo ver se havia marca de agulha. Sniffer disse que, assim que entrou, sentiu que Alex não tinha injetado nada. Alex só tinha dado algumas tragadas. Então Sniffer tirou o protetor nasal e colocou luvas. Usou uma pinça para pegar o saquinho de maconha e cheirar. Ele usou luvas para não prejudicar o cheiro com resíduos. Sniffer sentiu o odor de uma segunda pessoa no pacote. Um estudante do sexo masculino. Sniffer queria ir até a sala de aula para descobrir quem tinha armado para Alex. O diretor correu atrás de Sniffer, advertindo-o enquanto ele caminhava. Disse que Sniffer não tinha o direito de revistar a mochila de um aluno e que isso violava a privacidade deles. O diretor afirmou que Sniffer queria arranjar férias na cadeia. Sniffer ignorou aquelas palavras. Ele precisava provar a inocência de Alex. Sniffer foi até o laboratório de química. Naquele momento, os alunos estavam fazendo experimentos. Quando viram Sniffer entrar de repente, todos ficaram confusos. Sniffer passou fileira por fileira. O último aluno, e também o alvo, era um garoto loiro. Sniffer pegou a mochila do garoto loiro e perguntou se aquela era sua mochila. O menino ficou apavorado. Sniffer disse que tudo bem se ele não quisesse admitir. Então Sniffer despejou todos os itens da mochila sobre a mesa. E, como esperado, caíram mais 3 pacotes de maconha. Acontece que ele era o grande traficante da escola. Sniffer disse friamente que agora o diretor podia chamar a polícia. O diretor ficou atônito. Ele quase arruinou o futuro de um adolescente inocente. Sniffer foi até a porta, mas de repente se virou e disse ao diretor que aquilo não era maconha de verdade, mas uma versão falsa e de baixa qualidade. Os alunos caíram na risada. O diretor virou motivo de piada. Alex viu que
que tudo havia sido exposto e não precisava mais esconder nada. Ele disse ao pai que, como sempre queria assumir a culpa no lugar de seu melhor amigo, não disse nada. Mas tudo aquilo era só um pequeno problema. A verdadeira identidade de Sniffer era a de um detetive. Depois de sair da escola, Sniffer recebeu um caso, um assassinato em um quarto trancado por dentro. A vítima era o dono de uma empresa de construção. A cena do crime não havia sido alterada e o autor não deixou nenhuma impressão digital. O policial Victor, responsável pela investigação, achava que o caso tinha sido cometido por alguém conhecido da vítima. Sniffer chegou à cena. A primeira coisa que ele sentiu foi o cheiro do jovem policial ao lado dele. Esse rapaz tinha cerca de 25 ou 26 anos, morava em um dormitório e gostava de comidas ácidas. Estava bêbado no dia anterior. Tinha bebido uísque de 56% de teor alcoólico. O jovem policial se assustou e perguntou: "Você está me seguindo?" Antes de resolver um caso, Sniffer sempre fazia demonstrações de suas habilidades. Caso contrário, seria tratado como louco, como no avião. Desta vez, ninguém duvidou. Sniffer cheirou suavemente o centro da sala de estar. O cheiro do ambiente se transformou em diferentes formas diante de seus olhos. Essa era sua habilidade exclusiva, visualização de aromas. Quando o cheiro entrava em sua cavidade nasal, entrava em contato com o epitélio olfativo da mucosa nasal, que funcionava como um sensor enviando a informação ao cérebro através do nervo olfativo. O nervo no cérebro atuava como um processador responsável por reconhecer a informação. O cheiro acabava formando uma imagem diante dos olhos de Sniffer. Sniffer deduziu que aquele era um caso de assassinato. O café que a vítima bebeu antes de morrer continha Dain, um remédio para o coração, mas uma overdose causa parada cardíaca. Sniffer sentiu cheiro de fumaça de cigarro no sofá. Entretanto, a vítima tinha doença cardíaca e nunca fumava. Esse cheiro só podia vir do assassino. Seguindo o rastro do cheiro, Sniffer deduziu que o assassino era um homem entre 45 e 50 anos que estava tentando parar de fumar, pois Sniffer sentiu que o braço direito dele tinha um adesivo de nicotina para quem está parando de fumar. O assassino roubou um grande pacote de notas de 500 euros da vítima. Esse tipo de dinheiro era impresso por um banco em Berlim. E Sniffer reconheceu isso porque eles usavam compostos de óxido de alumínio na fabricação. Sniffer concluiu que aquele era um assassinato por dinheiro. Além disso, ele percebeu que o assassino frequentava uma sala de sal, um ambiente com paredes de sal marinho típico da Ucrânia, que pode causar desvio da traqueia, algo útil para pessoas que estão parando de fumar. Portanto, bastava encontrar essa sala de sal para capturar o assassino. Sniffer terminou o trabalho e estava prestes a ir para casa, quando um gato de rua caiu em seus braços. Sniffer era alérgico a gatos e teve um ataque imediato de rinite alérgica. Ele correu para casa para pegar remédio. Nesse momento, Victor ligou e disse que havia mais de 500 salas de sal como aquela na cidade. Quando terminassem de procurar, o assassino já teria fugido. Sniffer respondeu que estava tendo uma crise de rinite e não poderia sair de casa por pelo menos 3 dias. Disse a Victor para se virar. Sem a ajuda de Sniffer, Victor só podia começar pelo diretor financeiro da vítima, já que Sniffer havia dito que o caso envolvia dinheiro. Após investigar, Victor descobriu que a empresa de construção havia perdido 2 milhões de euros. O diretor disse que não sabia como o dinheiro tinha sumido, pois no momento do assassinato, ele estava em um bar se exercitando com 4 garçonetes e tinha um álibi sólido. A investigação chegou a um impasse novamente. Victor não podia levar Sniffer ao médico. Ele queria que Sniffer se recuperasse logo para continuar a investigação, mas Sniffer odiava ir ao médico. Toda vez que ele ia ao médico, o doutor receitava algum remédio para alergia. Tratava apenas os sintomas, não a causa raiz. Mas desta vez, a médica era diferente. Ela apenas usou uma lanterna para olhar o nariz dele e imediatamente deduziu que ele usava um clipe nasal com frequência e era alérgico a gatos. A mucosa nasal estava irritada pelo remédio de alergia e sangrava. Sniffer ficou um pouco surpreso por encontrar alguém tão inteligente e lógica quanto ele. Sniffer imediatamente deduziu que ela tinha cerca de 35 anos, vivia sozinha, não tinha filhos nem animais de estimação, nadava frequentemente em piscinas com excesso de cloro, gostava de café forte e comia frequentemente alimentos redondos, como chocolates. Apesar das alergias e da rinite, o olfato de Sniffer ainda era mais aguçado que o das pessoas comuns. A médica receitou um tratamento para Sniffer usando o método de vibração gasosa. Então Sniffer recebeu um segundo caso de assassinato. A vítima era o ex-diretor financeiro. Ele morreu por um tiro. Quando o perito viu Sniffer chegar, balançou a cabeça. Ele não acreditava que alguém pudesse superar seus 20 anos de experiência apenas com o olfato. Sniffer apenas cheirou a mão da vítima e concluiu que o assassino era o mesmo do caso anterior.
A mão do CFO havia segurado a bolsa contendo a grande quantia de dinheiro do primeiro crime. A bolsa fora levada pelo assassino. As mãos de ambos tinham cheiro de dióxido de titânio, um cheiro comum em bolas de paintball. Isso indicava que o assassino, ou o CFO, praticava esse esporte. Sniffer foi até o porta-malas e observou o corpo. O perito ficou surpreso ao ouvir Sniffer concluir que a bolsa pertencia ao assassino, porque não havia cheiro de dióxido de titânio no carro do CFO. A verdade ficou clara. O CFO e o assassino eram cúmplices. Ele havia escondido o assassino que roubou o dinheiro e matou o chefe. Depois, tentou chantagear o assassino e acabou morto por ele. O próximo passo era capturar o assassino. Sniffer sentiu um cheiro característico de papel triturado e plástico na bolsa. Havia apenas um clube de paintball na cidade localizado ao lado de um depósito de papel e plástico reciclado. Os dois foram imediatamente até lá. Victor ficou encarregado de cumprimentar os jogadores. Sniffer aproveitou para farejar discretamente e procurar alguém com adesivo de nicotina. Quando Sniffer estava trocando de roupa, sentiu um cheiro familiar. Um homem careca entrou. Ele realmente tinha um adesivo de nicotina no braço. Todos colocaram seus capacetes e entraram na zona de jogo. O cheiro de dióxido de titânio misturado ao suor de mais de 20 jogadores fez Sniffer não conseguir identificar o culpado por um momento. Quando o jogo começou, Sniffer se escondeu ao lado para observar. De repente, alguém foi eliminado. Quando essa pessoa tirou o capacete, Sniffer identificou que era o culpado. Sniffer acabara de dizer a Victor para prendê-lo quando foi inesperadamente atingido por uma bola de tinta e eliminado. Sniffer alertou Victor para tomar cuidado, pois o culpado estava armado. Victor rapidamente correu atrás dele. O assassino correu pelo labirinto de aço com uma bolsa na mão. Victor subiu em uma estrutura e saltou de cima. Finalmente conseguiu dominá-lo. Sniffer havia acabado de concluir seu trabalho quando sua ex-esposa lhe deu uma má notícia. Alex havia sido preso pela polícia, suspeito de assassinato. Sniffer imediatamente foi à delegacia com Victor. O chefe de polícia disse que Alex havia matado um traficante. Quando a polícia chegou, Alex estava ao lado do corpo segurando uma arma. Sniffer não acreditou nem por um segundo. Alex já havia confessado ingenuamente por um amigo antes, então era impossível que tivesse coragem de matar alguém. Sniffer quis ver o filho, mas o acesso foi negado. O chefe de polícia temia que eles combinassem uma versão falsa. Sniffer não aguentou mais. Tirou o clipe nasal e respirou fundo. Então disse que o chefe tinha 45 anos, não fumava, não tinha esposa nem filhos, porque amava mais as abelhas que criava do que qualquer outra pessoa. O chefe ficou chocado ao perceber que Sniffer era o famoso cão farejador humano do mundo policial. Sniffer pediu para investigar o caso, mas mesmo assim, não permitiram que ele visse Alex. Sem alternativa, Sniffer foi ao local do crime com Victor. Um vizinho havia ouvido barulho pelo olho mágico e estava espionando. Victor imediatamente selou o olho mágico com fita adesiva. Era ilegal eles investigarem o caso sem permissão. Victor pegou seu kit de arrombamento, usou vapor para derreter a cola e retirar o lacre. Victor tentou imitar Sniffer e disse, cheirando a fita, que era um lacre de papel branco. Sniffer ficou sem palavras. Era óbvio a olho nu. Nesse momento, a fita que cobria o olho mágico caiu. O vizinho viu claramente o que estavam fazendo e imediatamente chamou a polícia. Os dois entraram na casa de Alex. No centro da sala, a imagem olfativa apareceu. Alex realmente estava lá no momento do assassinato, mas estava segurando uma arma e caído no chão. Parecia estar inconsciente. Sniffer respirou fundo novamente e sentiu o cheiro do xerife e dos dois paramédicos que tinham chegado antes. Isso era normal. A polícia certamente tinha investigado a cena, mas algo ainda parecia errado. Sniffer respirou fundo pela terceira vez, eliminando os cheiros irrelevantes. Então detectou o odor de um segundo atirador. O atirador era um homem de aproximadamente 35 a 37 anos. Porque o cheiro na cena era muito complexo, Sniffer não conseguiu dizer se aquela pessoa tinha disparado um tiro ou não. Sniffer sentiu o cheiro de farinha atrás de uma luminária de chão. Sniffer deduziu que 3 quilos de farinha haviam sido escondidos ali. Ele especulou que o assassino devia ter matado alguém por causa da farinha e depois incriminado Alex para desviar a investigação. Depois disso, os dois foram embora. O chefe de polícia soube pelo vizinho que os dois estavam investigando o caso por conta própria. Então, ele imediatamente ligou para o superior de Victor para proibir que continuassem investigando. A investigação chegou a um beco sem saída. Sniffer ficou tão preocupado em casa que não conseguia dormir. Sua ex-esposa chorava todos os dias. Naquele dia, um cara careca apareceu de repente para Sniffer e disse que tinha estado na mesma prisão que Alex. Ele disse que sabia quem era o assassino e queria $1000 como recompensa. Sniffer sentiu o cheiro de Alex nele. Então foi buscar o dinheiro. O careca aproveitou para dar um bote e roubar uma taça de prata. Quando Sniffer saiu, entregou apenas
apenas $900. O careca ficou descontente. Sniffer disse que a taça que ele tinha acabado de roubar valia apenas $100. O careca não teve escolha, a não ser devolver a taça. Sniffer entregou o restante do dinheiro. Então o careca de repente derrubou Sniffer com um golpe e o deixou inconsciente. Depois, roubou todas as taças de prata. Mais tarde, Victor descobriu. Então levou Sniffer imediatamente ao hospital. A médica ajudou Sniffer a limpar o sangue da cavidade nasal. Os dois se entreolharam. Sniffer ficou imediatamente tocado. Ele segurou a mão delicada dela, mas percebeu que não conseguia sentir o cheiro da médica. Ele pegou a laranja ao lado e também não sentiu nada. O careca tinha danificado seu nariz. Victor então encontrou o endereço do careca. Ele se preparou para prendê-lo e perguntar quem era o verdadeiro culpado desde o início. Mas quando Victor chegou, descobriu que o careca havia sido morto. Dessa vez, a pista foi cortada novamente. Sniffer deduziu que o aparecimento do careca servia para destruir seu olfato e atrapalhar a investigação. O mais surpreendente foi que a polícia, através dos testes balísticos, identificou o filho de Sniffer como o culpado. Logo depois, Victor recebeu um telefonema dizendo que no dia do assassinato, o chefe de polícia não tinha ido à cena, mas enviado outra equipe de investigação. Sniffer entendeu imediatamente que o segundo atirador era o chefe de polícia. Por isso Sniffer pensou, no começo, que o xerife também estava na cena. O xerife sabia que o nariz de Sniffer podia descobrir seu segredo. Então, ordenou que alguém sabotasse seu olfato. Ele era o verdadeiro assassino que matou o traficante. Agora, eles só precisavam encontrar a farinha para incriminá-lo. Embora Sniffer tivesse perdido temporariamente o olfato, sua mente continuava muito afiada. Ele sabia que o xerife tinha uma fazenda de abelhas, então havia uma grande chance de a farinha estar escondida lá. Eles então encontraram um hacker, disfarçaram-se de turistas e foram até a fazenda de abelhas. Aproveitaram para visitar e instalar câmeras de vigilância. Depois também quebraram uma janela para fazer os vizinhos ligarem para o xerife, informando que a fazenda tinha sido assaltada. Nesse momento, o hacker já tinha conectado as câmeras. O próximo passo era esperar que a presa caísse na armadilha. O chefe de polícia recebeu a notícia e voltou às pressas de outro lugar. Ele não entrou na casa, foi direto para a colmeia. Então abriu uma das caixas de abelhas e verificou o pacote de farinha. Ao sair, encontrou acidentalmente uma câmera e percebeu imediatamente que tinha caído em uma armadilha, porque uma das câmeras estava sem imagem devido ao sinal ruim. Sniffer e os outros não perceberam que o xerife estava caminhando na direção deles. Depois de coletar as provas, estavam prestes a sair quando o xerife os interceptou. Como ele estava armado, eles não ousaram resistir. Felizmente, o hacker teve presença de espírito e passou por trás do xerife. Ele abriu uma caixa de repente e fez um barulho. No momento em que o xerife virou, Sniffer saltou e o derrubou. A polícia então conduziu uma investigação completa. Finalmente, a verdade foi revelada. O xerife sempre acobertava traficantes para cobrar proteção. Quando Alex comprou farinha, ele descobriu esse segredo. Então o xerife decidiu matar a pessoa para silenciá-la, esconder a farinha e incriminar Alex. Depois que tudo terminou, Sniffer descansou por um mês, até recuperar o olfato muito rapidamente. Sniffer recebeu um novo caso. Em um hospital militar, 4 soldados foram mortos a tiros em uma única noite. Sniffer primeiro examinou a equipe médica. Ele sentiu o cheiro do médico de plantão. Ele tinha acabado de operar um paciente com necrose, então carregava um cheiro ruim. Sniffer encontrou a enfermeira de plantão dormindo a noite toda sobre a mesa e ela tinha um cheiro frio. Nenhum dos dois era o assassino. Então Sniffer foi ao quarto dos pacientes e respirou fundo. Sniffer sentiu o cheiro do assassino na vítima. O assassino tinha entre 20 e 25 anos. Não tomava remédios, mas havia bebido álcool antes de cometer o crime, provavelmente para ganhar coragem para matar. O assassino tinha pomada cicatrizante no corpo. O diretor pegou os registros de prescrição e descobriu que um soldado havia comprado essa pomada. Os dois foram ao quartel encontrá-lo. Sniffer não sentiu cheiro de álcool nele. Então descartou a suspeita imediatamente. Mas o soldado, triste, contou que eles eram recrutas novos, vindos de fora, e eram frequentemente espancados pelo instrutor-chefe. Os dois foram falar com o instrutor-chefe, mas ele disse que não havia bullying. A esposa dele apareceu pedindo dinheiro para comprar roupas. Ele imediatamente agiu como um marido carinhoso, sem parecer um homem cruel. Os soldados continuavam treinando normalmente, e ninguém dizia estar sendo intimidado. Parecia que alguém estava mentindo. Eles verificaram a balística da polícia, e foi constatado que o assassino usou uma pistola tipo TT. Desde então, depois que as luzes do quartel eram apagadas, 2 soldados subiam para a cozinha para beber e comer picles. Eles beberam até sobrar apenas um picles. Um deles foi ao depósito buscar mais. Nesse momento, um homem mascarado, vestido de preto, entrou usando uma pistola TT com silenciador. Ele disparou vários tiros nos soldados lá fora. Quando o soldado no depósito ouviu os tiros, ele rapidamente trancou a porta. O assassino não conseguiu abri-la
e atirou para quebrar a fechadura. Quando o soldado de patrulha ouviu o barulho e correu para lá, o assassino já tinha fugido. Apenas o soldado baleado ficou caído no chão. O assassino conseguia entrar no quartel livremente, então devia ter um atalho. Com a ajuda do soldado de patrulha, Victor encontrou um portão abandonado nos fundos. Qualquer um podia entrar e sair por ali. Sniffer encontrou um fio de lã preto na cozinha, que combinava com o cheiro do assassino. Havia também cheiro de couro sintético nele. Esse tipo de couro é frequentemente usado em assentos de ônibus, e o cheiro era muito forte. Isso mostrava que o assassino tinha vindo matar usando um ônibus novo. Eles encontraram esse ônibus novo. Talvez conseguissem pegar o assassino. Ao mesmo tempo, a esposa do instrutor-chefe recebeu uma mensagem misteriosa para se encontrar com alguém às 18 horas. Ele percebeu que ela estava preocupada e perguntou o que havia de errado. Ela disse que tinha marcado com a melhor amiga para ir ao cinema naquela noite. Era uma desculpa incomum, mas ele não pareceu desconfiar. Nesse momento, Sniffer e Victor foram ao centro de controle dos ônibus e descobriram que o ônibus novo ainda estava circulando. Os dois imediatamente interceptaram o ônibus. Victor perguntou ao motorista se ele tinha visto um homem usando um lenço preto na noite anterior. O motorista lembrava perfeitamente, porque o homem cobria o rosto com um lenço e estava vestido de forma chamativa. Com base no local onde ele desceu do ônibus, os dois encontraram a casa do assassino, mas não havia ninguém lá. Assim que Sniffer entrou, ele sentiu cheiro de arma de fogo. Depois, encontrou a bolsa preta que continha a arma e as balas. Havia também um diário. Nele estava escrito que o assassino era um soldado. O diário provavelmente tinha uma foto dele com a esposa do instrutor-chefe. Nesse momento, a esposa do instrutor-chefe foi encontrar a pessoa misteriosa, que era o próprio assassino. Além disso, os dois eram realmente casados legalmente. O instrutor-chefe havia roubado a esposa dele e o separado à força. Ele também ordenou que seus subordinados destruíssem o rosto do marido. Depois de fugir, ele se envolveu em vingança e matou os soldados que destruíram seu rosto. Quando os dois estavam se beijando, o instrutor-chefe apareceu de repente. Ele já tinha percebido que sua esposa ficou nervosa ao ler a mensagem, então a seguiu em segredo. Furioso, ele queria matar alguém, mas o marido da mulher avançou contra ele e o derrubou. Depois disse à esposa para fugir. No entanto, ele acabou sendo morto a tiros. A esposa correu até um armazém abandonado. O instrutor-chefe a perseguiu rapidamente. Ela pegou uma barra de ferro e bateu nele por trás. Depois continuou batendo sem parar. Por fim, o matou. A justiça considerou que ela agiu em legítima defesa, então não foi presa. Quem faz o mal acaba colhendo o mal. Nesse momento, na cidade, uma babá brincava de frisbee com um garotinho. O frisbee caiu no chão. Um homem usando luvas pretas o pegou e entregou a ela. De repente, ele borrifou gás sonífero nela e a levou embora. Depois que ela desmaiou, o garotinho também foi sequestrado. O sequestrador chantageou o pai da criança, exigindo 120 mil euros. Caso contrário, mataria o refém. Sniffer achou esse valor muito estranho. Por que o sequestrador pediria tão pouco dinheiro? Ele só deu 48 horas para prepararem o dinheiro. O pai do garoto era um magnata, então não lhe faltava dinheiro. Mas temendo que matassem o refém após receberem o pagamento, ele chamou a polícia. Sniffer cheirou o prato e soube que o sequestrador era um homem, mas como ele estava usando luvas, Sniffer não conseguiu deduzir idade nem altura. Porém, o prato tinha cheiro de bebida. O sequestrador havia bebido um refrigerante. Victor imediatamente mandou alguém procurar uma lata de refrigerante em uma lixeira próxima. O pai não ficou satisfeito. Ele disse que tinha ido ali para resolver o caso, não para catar lixo. Nesse momento, a polícia encontrou a lata de refrigerante. Sniffer a cheirou. Pelo suor presente nela, Sniffer deduziu que o sequestrador tinha cabelos grisalhos e cerca de 50 anos. Ele era um fumante pesado, fumava pelo menos um maço por dia. Havia alta concentração de nitrosamina no suor, uma substância cancerígena encontrada no tabaco. Também havia um cheiro de metano, parecido com ovo podre. Era um medicamento usado para tratar doenças no fígado. Sniffer concluiu que o sequestrador estava nos estágios finais de câncer de fígado, porque a lata de refrigerante cheirava a desinfetante de uma clínica particular. Havia também um cheiro de tinta spray. Sniffer não tinha certeza de onde esse cheiro vinha. Ele precisava ir para casa fazer um experimento. Sniffer abriu a lata e pingou um neutralizador de odores para extrair o cheiro da tinta spray. Ele imediatamente pensou em carros. Sniffer ligou para Victor e disse que era tinta spray automotiva, com cheiro de óleo mineral e kaolin. Era uma tinta usada especificamente para carros usados. Victor tinha uma lista de pacientes da clínica privada, filtrada por câncer de fígado, cabelo grisalho, cerca de 50 anos, combinada com características profissionais de vendedores de carros usados. Então encontraram um paciente que havia recebido alta 4 dias antes. Victor imediatamente seguiu para lá com sua equipe. A funcionária da loja disse que o chefe tinha ido ao aeroporto meia hora antes. Ela então forneceu o número da placa e o horário do voo. Victor contatou o aeroporto pedindo para impedir a decolagem. Depois dirigiu até lá para bloquear o caminho do homem. Victor perguntou por que ele havia sequestrado a criança. O homem ficou confuso e perguntou: que criança? Ele disse que tinha estado na casa do filho, em Los Angeles, nos últimos 3
2 dias ele tinha a passagem como prova. Victor percebeu que haviam seguido a pessoa errada. Então, quem era o verdadeiro sequestrador? Pouco depois, o pai da criança sequestrada recebeu uma carta de ameaça. Dentro havia uma mecha de cabelo. Sniffer cheirou o cabelo. Era realmente o cabelo da criança. Ele cheirou novamente a carta. Ela tinha cheiro de folhas de manjericão polonês. Essa planta era bastante rara e não crescia na cidade, normalmente só nos arredores. Pelo cheiro da carta, Sniffer deduziu que a doença de fígado do sequestrador parecia ter melhorado, como se estivesse quase curada. Mas como isso era possível? Mesmo após cirurgia, ninguém se recupera tão rápido. Havia também cheiro de chá japonês, mas havia incontáveis lugares que vendiam chá japonês. Não dava para verificar todos. O pai da criança sequestrada estava desesperado, pois o sequestrador exigia que ele entregasse o dinheiro antes das 16 horas. Caso contrário, mataria o refém. Victor começou a investigar o remetente. A carta havia sido enviada pela babá. Isso mostrava que ela tinha relação com o sequestrador. A polícia descobriu que a babá também havia ido a um restaurante japonês, de onde vinha o cheiro de chá japonês. Os dois imediatamente foram investigar o restaurante. Depois de mostrar a foto da babá ao gerente, ele disse que ela costumava ir ver um mestre de chá. A loja tinha sido dele, mas foi comprada pelo pai da criança sequestrada meio ano antes. Victor inseriu os dados desse mestre de chá na lista de pacientes, mas só apareceu uma paciente mulher. Mulheres casadas geralmente usam o sobrenome do marido. No fim, a paciente com câncer de fígado era, na verdade, a esposa do sequestrador. Os dois foram imediatamente à clínica privada, mas descobriram que a paciente já tinha tido alta. Felizmente, encontraram um grampo de cabelo. Sniffer percebeu que o cheiro da lata e do envelope vinham dessa mulher. Ao mesmo tempo, depois que eles saíram, o gerente do restaurante japonês ligou para o pai da criança sequestrada. Ele imediatamente soube que seu antigo rival era o sequestrador. Porém, ninguém sabia o endereço desse homem. Apenas a babá tinha contato com ele. O pai da criança sequestrada foi até a babá pedir o endereço, mas ela se recusou a falar. Nesse momento, o telefone da babá tocou. Era o sequestrador. O pai imediatamente mandou rastrear o número. Então Sniffer e Victor também chegaram ao local. Nesse ponto, a babá não escondeu mais a verdade. Seu pai, o sequestrador, e o pai da criança sequestrada foram parceiros de negócios no passado. Mais tarde, o negócio do pai da criança sequestrada cresceu cada vez mais, forçando o pai dela e o sequestrador a venderem a empresa pelo menor preço possível. O pai dela não suportou a situação e acabou tirando a própria vida. Naquela época, a esposa do sequestrador estava com câncer e ele precisava urgentemente de dinheiro para o tratamento. Para vingar seu pai, a babá cooperou com o sequestrador para sequestrar o filho do magnata e extorquir dinheiro. A verdade finalmente veio à tona. O sequestrador havia reservado 2 passagens de avião e estava apressado para mandar sua esposa e filho embora. Porém, o pai da criança sequestrada chegou a tempo. Ele invadiu o local, deu um soco no sequestrador e começou a enforcá-lo, querendo matá-lo. A esposa do sequestrador fingiu acertar a cabeça dele com uma garrafa de cerveja. Ele então a esbofeteou, pegou uma arma e tentou matá-la para culpar o sequestrador. No momento crítico, Sniffer e Victor chegaram a tempo de impedir a tragédia. Na manhã seguinte, Sniffer estava tranquilamente tomando café em casa quando recebeu um pacote misterioso. Não havia remetente. Ao abrir, encontrou uma caixa contendo uma caneta e um pedaço de papel. Sniffer pegou para cheirar, mas não havia nenhum odor. Isso era estranho. Ele abriu o papel. Nele havia apenas 3 palavras: salve ela. Sniffer imediatamente ligou para Victor pedindo ajuda. Embora a carta não tivesse cheiro, a caneta prateada tinha. Ela vinha de uma mulher loira de cerca de 25 a 30 anos. A caneta também tinha cheiro de estábulo de cavalos e notas de dinheiro. Os dois foram imediatamente ao estábulo investigar. Depois que Sniffer examinou o corpo, ficou intrigado. Não havia o cheiro de nenhuma outra pessoa nele. Enquanto Sniffer não sabia o que fazer, o assassino de repente ligou para ele e disse que a morte dela era toda por causa dele. Sniffer o havia decepcionado muito, mas talvez ainda tivesse tempo para salvar a segunda pessoa. Sniffer ficou extremamente furioso. Esse assassino estava claramente mirando nele, mas Sniffer não sabia qual era o objetivo dele. Victor encontrou a segunda caixa na cena do crime. Sniffer a cheirou, mas ainda não sentiu nada. A caixa também continha um pedaço de papel e uma caneta. O bilhete dizia que ele estava em algum lugar por perto. Provavelmente era o segundo alvo. A caneta cheirava a uma mistura de óleo de motor e gasolina. Esse era o cheiro típico de um motor de barco. Também havia um forte cheiro de madeira podre e plâncton. Esse tipo de alga cresce em lagos ou lagoas. Parecia que o segundo alvo era o barqueiro. Também havia cheiro de condicionador de cabelo na caneta. Sniffer deduziu que o alvo tinha cerca de 50 anos e cabelos grisalhos. Sniffer cheirou novamente e descobriu também cheiro de carne assada. O segundo alvo provavelmente estava perto de um restaurante de churrasco. Os dois foram imediatamente até o restaurante e o lago mais próximos
e perguntaram ao dono da empresa de barcos. Finalmente descobriram onde o alvo morava. No entanto, só havia um cachorro na casa, e mais ninguém. Sniffer finalmente encontrou o segundo alvo morto dentro de um pequeno barco de madeira. Desta vez também não havia cheiro de outra pessoa na vítima. Será que o assassino era alguém que Sniffer havia colocado na prisão antes e agora estava se vingando? Nesse momento, o assassino trocou o número de telefone e ligou novamente para Sniffer. Ele disse que Sniffer o estava decepcionando cada vez mais. Deu outra chance a Sniffer. Se ele não salvasse a terceira pessoa, o assassino tornaria sua vida um inferno. Sniffer não queria mais ser passivo. Então, os dois contataram a polícia para investigar informações do remetente, mas não encontraram nada. O pacote parecia ter surgido do nada. O número de telefone do remetente também não podia ser rastreado, porque o assassino usava um número diferente a cada vez. Para garantir a segurança de Sniffer, Victor e seus seguranças o protegeram 24 horas por dia. A terceira caixa chegou rapidamente. Não havia cheiro algum no papel, mas o cheiro da caneta indicava que o terceiro alvo era um homem de meia idade, entre 30 e 35 anos. Havia cheiro de propilenoglicol e monocloramina. Propilenoglicol é usado para fabricar anticongelante. Monocloramina é um desodorizante forte, usado em desodorantes de sapatos. Combinando essas pistas, Sniffer deduziu que o alvo trabalhava em uma pista de patinação no gelo. Os patins costumam ter desodorizantes dentro. Havia também um aroma distinto de briar, um tipo de madeira usada para fabricar cachimbos. O único lugar que teria cachimbos e pista de patinação no mesmo local era um shopping center. A polícia localizou o shopping e levou Sniffer até lá. Eles foram rapidamente ao balcão de aluguel de patins. Havia uma mulher loira trabalhando lá. Victor colocou alguém para monitorar o fluxo de pessoas. Dessa vez, eles queriam pegar o assassino. Nesse momento, o assassino ligou novamente, perguntando se a pizza estava boa. O nariz de Sniffer estava cada vez mais inútil, porque ele estava procurando no lugar errado. Parecia que a terceira pessoa também morreria por causa de Sniffer. Depois que o assassino desligou, um grito estridente ecoou pelo shopping. A polícia correu e viu um funcionário amordaçado em um canto. Ele era eletricista do shopping. O agressor havia roubado seu uniforme de trabalho e colocado nele, depois voltou para o salão de beleza. Só então Sniffer percebeu. Propilenoglicol também pode ser usado na indústria da beleza. Todos correram para lá imediatamente. Encontraram o terceiro alvo assassinado. Havia uma caixa ao lado do corpo. Sniffer a abriu e viu uma frase escrita no papel. Você a matou. Sniffer rasgou o papel furiosamente e saiu correndo com um megafone gritando: eu vou te achar e te matar, seu desgraçado. Mas o assassino já tinha escapado. Ver as vítimas morrerem uma após a outra fez Sniffer decidir que não queria mais ser detetive. Ele voltou para casa, pesquisou a noite inteira e finalmente descobriu por que o papel não tinha cheiro. No entanto, ele também encontrou uma maneira de lidar com isso. Mas mesmo que Sniffer não quisesse mais ser detetive, o assassino não deixaria por isso mesmo. A quarta caixa foi enviada à delegacia. Sniffer removeu a embalagem externa e usou um novo intensificador de odores que ele havia criado para fazer o papel cheirar a resina de zinco. Esse era o desodorizante que o assassino usava para retirar os odores das cartas. Desta vez, o cheiro na caneta vinha de uma menina de 8 ou 9 anos que estudava dança em uma escola de artes. Como a caneta cheirava a madeira, a escola certamente ficava perto de uma marcenaria. Também havia cheiro de coníferas. Victor rapidamente determinou a localização da escola de artes nos subúrbios, mas para mim, parecia que a mesma coisa que aconteceu no shopping ia acontecer novamente. Então, Sniffer borrifou um pouco do seu intensificador de cheiro na caneta. Sniffer percebeu que o cheiro de coníferas era redundante. Era algo que o assassino havia aplicado intencionalmente para enganá-lo. Então, Sniffer deduziu o contrário. Ele tinha certeza de que a escola de artes ficava na cidade. Dessa vez, Sniffer finalmente conseguiu salvar a menina antes que o assassino atacasse. Mas, dessa vez, o assassino não ligou. Sniffer cheirou o papel com cuidado. O odor foi se espalhando gradualmente. Sniffer finalmente determinou que o assassino era o primeiro entregador, porque o cheiro da caneta dele era exatamente igual ao da primeira caneta. Victor imediatamente descobriu o endereço do assassino. Mas quando todos chegaram lá, ele já havia fugido. No entanto, encontraram um pôster de Sniffer na parede. Os olhos e as narinas da foto estavam perfurados. Parecia que ele odiava Sniffer profundamente. Nesse momento, o assassino finalmente ligou. Victor também pediu ao hacker que localizasse o sinal. Sob as instruções do assassino, Sniffer recebeu a quinta caneta. Ele a pegou e a cheirou. Sniffer ficou surpreso, pois era o cheiro da médica que havia tratado sua rinite. Sniffer não conseguiu mais se manter calmo. Ele disse: se você ousar encostar nela, eu vou te fazer morrer sem direito à sepultura. Mas o assassino não se intimidou. Disse a Sniffer que fosse sozinho resgatar a vítima. Caso contrário, mataria a refém. Victor
só pôde enviar agentes para cercar a área. Secretamente, Sniffer colocou um fone Bluetooth, um colete à prova de balas e foi até um ginásio abandonado. A médica estava amarrada a uma cadeira. Sniffer estava prestes a correr até ela quando viu o assassino aparecer. O assassino estava em posição de atirador de elite, então a polícia não conseguia mirá-lo. Victor mandou Sniffer dar 2 passos para trás para atrair o assassino para fora, mas ele percebeu a estratégia, recuou para um ponto cego e disse: "Você é esperto, mas eu sou mais esperto." Ele acreditava que todas as pessoas no mundo eram lixo e imundície. Por exemplo, a garota que Sniffer salvou, ela tinha distrofia muscular. Mesmo salva, não viveria muito. As vítimas anteriores eram prostitutas ou viciadas em drogas. Para ele, todas mereciam morrer. Achava que estava ajudando o mundo a se livrar de mofo e ervas daninhas, mas ao mesmo tempo, se sentia solitário por ser tão inteligente, por isso brincava de gato e rato com Sniffer. Sniffer respirou fundo e disse: "Você vive sozinho há 10 anos. Nenhuma mulher jamais gostou de você. Você é um fracassado. Você é o lixo. Você é o lixo deste mundo." O assassino ficou tão furioso que correu para fora e apontou uma arma para Sniffer. Ele disse: "Você é o lixo. Uma aberração como você não deveria existir neste mundo." Embora tivesse saído do ponto cego, a arquitetura o protegia da mira dos snipers. Ele também segurava um detonador de bomba. Depois entregou-o a Sniffer e disse que, se Sniffer se afastasse 10 metros da médica, a bomba presa ao corpo dela explodiria. Em seguida fugiu, mas Sniffer percebeu que o detonador não tinha bateria, então não poderia detonar nada. Sniffer entendeu que tinha sido enganado, então se virou e correu atrás do assassino. Victor chegou correndo logo depois, mas só encontrou Sniffer sentado no chão. O assassino estava morto, então Sniffer saiu calmamente. A médica foi finalmente resgatada com segurança. Esse foi todo o conteúdo do filme The Sniffer. O filme de hoje termina aqui. Obrigado por assistir. Até logo.